Oi pessoal, a palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje está lá em Mateus 21:8, que diz assim: E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntava: quem é este? Aqui a princípio a gente tem a história de Jesus quando ele entra em Jerusalém. Muito bem recebido, todos curiosos para saber quem era aquele, todos gritando hosana, pessoas estendendo seus mantos para ele passar, todos recebendo ele muitíssimo bem. E essa passagem me faz lembrar um pouco quando a gente tem aquele relacionamento com Jesus, quando a gente conhece ele, sabe? Quando a gente tem aquele encontro real com ele. Aquele encontro tão íntimo que você sente vontade de estar perto dele o tempo todo, você sente vontade de falar da palavra dele, você sente vontade de compartilhar com outras pessoas a respeito dele, porque afinal de contas ele faz tão bem para você, a sua vida muda completamente a partir do momento que você conhece ele e você quer que outras pessoas conheçam, que outras pessoas saibam dele, que outras pessoas também vivam esse amor. E essa passagem me lembra muito isso. O primeiro amor por Jesus, o primeiro contato, recebendo ele no nosso coração, fazendo tudo o que está ao nosso alcance para manter aquele amor vivo, sabe? Aquele relacionamento vivo, íntimo com ele. Só que aí, aonde eu quero chegar com vocês é que a gente agora vai um pouquinho mais para frente da Bíblia, alguns capítulos para frente. A gente vai lá para Mateus 27:21, que diz assim: Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucificam. Muitas delas que estavam gritando para Pilatos crucificar Jesus eram muitas daquelas que estavam lá gritando hosana. A palavra que eu quero compartilhar com vocês, ela é uma junção desse capítulo que a gente leu primeiro lá em Mateus 21:8 com esse de Mateus 27:21, alguns capítulos para frente. E ainda eu chamo a atenção de vocês para repararem uma coisa. Durante esse intervalo entre a entrada de Jesus em Jerusalém até o momento em que ele está lá preso e Pilatos está perguntando para as pessoas se eles querem soltar Barrabás e prender Jesus, e as pessoas estão dizendo crucificam, teve muitos milagres nesse intervalo de tempo. Jesus permaneceu ali e quantas coisas maravilhosas ele não fez na vida de muitas pessoas, na vida de familiares daquelas pessoas, na vida de amigos. Quantas pessoas não viveram grandes milagres ali de Jesus, não viram com seus próprios olhos. Jesus, por onde ele passava, uma multidão ia atrás dele, ou seja, uma multidão via os milagres dele. Nesse intervalo de tempo, Jesus curou cegos, Jesus fez aqueles que não andavam andar e tantas outras coisas maravilhosas, sem contar as coisas que nem estão registradas na Bíblia, porque imaginem vocês quantos milagres que Jesus não fez, quantas coisas maravilhosas ele não fez. E aí mais um pouquinho para frente, aquele povo vira para Pilatos e pede para crucificar Jesus. Eu não sei para vocês, mas quando a gente lê a princípio essa palavra, ela se torna um pouco revoltante. Tudo bem, a palavra tinha que se cumprir, aquilo tinha que ser feito, Jesus teria que passar por aquilo. Mas era o mesmo povo, a maioria que estava ali. A maioria que estava ali já tinha visto tanto de coisas maravilhosas que Jesus tinha feito. E ainda assim estão lá gritando, crucifica, crucifica. E aí agora trazendo essa segunda parte para os dias de hoje. Às vezes a gente tem um olhar de julgamento para essa palavra, mas a gente faz a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa que aquele povo fez. A gente prefere Barrabás do que Jesus. A gente troca ele por qualquer coisa. De repente, num dia a gente está tendo um encontro maravilhoso com ele, a gente está falando coisas lindas para ele na igreja, e no dia seguinte a gente está traindo.
a gente está crucificando Ele da nossa vida. E de repente a gente está trocando Jesus por qualquer coisa. De repente Jesus não... De repente não é o bastante o que Jesus fez. De repente não é o bastante as pessoas da nossa família que foram curadas, as pessoas que foram trazidas para Ele através da nossa vida. De repente aquela cura, de repente aquele milagre, de repente tantas coisas que Ele fez por nós, de repente não é o bastante. E aí de repente a carne fala mais alto. De repente a gente prefere Barrabás. Exatamente como aquele povo fez. Num dia, amando Jesus, amando Ele de todo o coração, e no outro dia traindo Ele. A palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje, que eu queria que vocês refletissem junto comigo, porque antes de compartilhar essa palavra, ela veio direto ao meu encontro, falou muito comigo. Guardem isso no coração de vocês. Não vamos ser como esse povo, não vamos ser hipócritas com o nosso relacionamento com Jesus. Às vezes é difícil, às vezes, muitas das vezes a carne quer falar mais alto, desejos seus, todo mundo tem uma certa dificuldade em algum ponto da vida. Alguma coisa que é difícil, sabe? E continuar, mas a gente não pode ceder. A gente não pode ceder para o inimigo. Uma brechinha que a gente dá e a gente de repente nem percebe, mas aí ele entra e começa a destruir tudo na nossa vida. Começa a transformar tudo que era para ser muito bom em coisas ruins, em momentos ruins. Não vamos dar espaço para isso. Não vamos dar lado para o inimigo agir na nossa vida. Vamos realmente, se hoje você tem um encontro com Jesus, o conhece, o ama de todo o coração e tem um relacionamento íntimo com Ele, sabe do que Ele fez, reconhece, tem ideia do sacrifício que Ele fez por você, vamos todo dia acordar dispostos a dar valor a esse sacrifício, a dar valor a esse amor, porque ninguém nesse mundo jamais faria por mim e por você o que Ele fez. E a gente precisa valorizar isso diariamente na nossa vida. Diariamente. E ser fortes. A gente precisa ser forte e corajoso para enfrentar tudo aquilo que vai contra o que Jesus deixou ensinado pra gente, que vai contra aquilo que a gente sabe que é certo. Sim, às vezes não é fácil. Tem dias que é difícil. Mas se Jesus está com você, se você chamou para Ele morar no seu coração, é mais fácil. Conta para Ele o que é difícil para você. Conta para Ele o sentimento que tá difícil você lidar. Conta para Ele as suas dores, as suas tristezas, aquilo que é difícil, que tá difícil para você suportar. Aquilo que tá difícil de você enfrentar e Ele vai te ajudar. Vamos ser fortes e corajosos e dar espaço somente para Ele trabalhar na nossa vida, no nosso coração. E eu sou um testemunho vivo disso, de que sim, é possível. E de que sim, quando Jesus está no controle da nossa vida, tudo vai bem, tudo é mais fácil, sabe? O fardo de tudo fica mais leve. E não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Não há nada melhor do que diariamente você estar caminhando com Jesus, colocar Ele à frente de tudo na sua vida. É tudo incrível, é tudo incrível. É uma vida que eu desejaria que todo mundo vivesse. Uma vida com Jesus. E se você nunca viveu isso, se você não sabe como é, se você nunca buscou ter esse relacionamento íntimo com Ele, busca. Busca porque você vai ver, você não vai se arrepender. E você vai viver o sobrenatural. Você vai viver dias que você jamais imaginou que fosse viver. É realmente muito bom. Deus abençoe e até semana que vem.